Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Ezequiel do capítulo 13 ao capítulo 15. A mensagem do Senhor através de Ezequiel volta a anunciar que havia profetas que diziam o que gostariam que acontecesse, mas não falavam com a orientação do Senhor. Pensamos muito na questão da desobediência e até estão falando coisas ruins, não é verdade? E assim nós entendemos que esses que faziam a falsa profecia estavam falando apenas o que preferiam porque estavam longe da vontade do Senhor, o que é verdade. Mas o que eles diziam é que o Senhor ia cuidar, que não ia permitir a destruição de Jerusalém, porque o povo escolhido contava com o cuidado sobrenatural da parte do Senhor. Haveria paz e não guerra. Era isso que eles falavam. Eles falavam coisas que realmente o Senhor poderia fazer, que inclusive já tinha feito em outros momentos. Mas naquele momento histórico, o cuidado do Senhor se revelava na punição, como um convite para a mudança. A pregação e as profecias que nós vemos em nossos dias não são diferentes disso. As pessoas dizem nos cultos, nas casas, nas redes sociais e em qualquer lugar aquilo que o Senhor já fez e pode mesmo fazer. Mas falam apenas as coisas boas, associando sempre qualquer problema ou dificuldade com pecado e punição. No exemplo do exílio, tinha mesmo pecado e punição por conta desse erro que o povo cometeu se afastando da vontade do Senhor. Mas, e no exemplo de José, lá no livro do Gênesis? Ou no caso de Jó, que nós já lemos? O livro dos Salmos, inclusive, deixa claro que aquele que faz as coisas certas pode sim sofrer e até se inquietar por não ver o ímpio sofrer também. Há salmos, nós já lemos, que chegam a dizer que o salmista quase deseja o caminho do ímpio, misericórdia, mas que ele se mantém firme na certeza do cuidado do Senhor, mesmo no meio do sofrimento, porque isso é melhor que ter tudo em ordem distante do Senhor. Pois logo o Senhor vai colocar as coisas em ordem. E esse logo pode ser tanto em nossos dias ainda, como na eternidade com o Senhor. Melhor ter alguns dias complicados por aqui e passar a eternidade com o Senhor, do que ter alguns dias tranquilos por aqui e ter uma eternidade distante do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com isso, então. Já disse em outras mensagens dessa sequência de capa a capa, mas o assunto volta sempre que os profetas tratam dessa revelação da parte do Senhor. Profecia não é dizer o que achamos melhor. Não é ficar escrevendo em rede social ou falando onde quer que seja que o Senhor vai fazer isso ou aquilo apenas porque cremos e queremos que aconteça. Profecia é dizer o que o Senhor revela. Tenha temor diante disso. Quer seja tempo de vacas gordas, quer seja tempo de vacas magras. Que o Senhor pode fazer muitas coisas boas, eu não tenho dúvida. Eu creio em você. Crê nisso? Eu creio. Que eu oro pedindo ao Senhor o cuidado e a sua manifestação, que eu confio no seu agir, isso é uma realidade. Você também? Você faz isso? Aleluia! Não tem nenhum problema com isso. Mas eu não quero, e eu faço esse convite a você também, não queira o que o Senhor... Não queira que o Senhor faça aquilo que é a sua vontade. Eu não quero que o Senhor realize a minha vontade. Antes, eu quero que Ele realize a vontade dEle. Porque o melhor, de acordo com a minha vontade, é um caminho que pode parecer bom. Mas Provérbios diz que não é o melhor. A resposta certa vem do Senhor. Mesmo que eu não entenda num primeiro momento o que está acontecendo. Mesmo que pareça ruim ou estranho o desenrolar da situação. O que vem do Senhor é o melhor.
haverá um propósito para tudo que estiver acontecendo e para toda a ação do Senhor, porque o Senhor tem um propósito para que todas as coisas aconteçam. E eu creio nisso. Eu fico preocupado com as profecias de curas e encaminhamentos sociais, políticos, que são assuntos que estão na moda, mas também existem tantos outros assuntos que as pessoas dizem aquilo que o Senhor realmente pode fazer e aquilo que o Senhor realmente pode estar falando através dessas pessoas. Que Ele pode falar e pode fazer, eu não tenho dúvida. Mas eu ando vendo muita coisa que as pessoas dizem não acontecendo. Porque o Senhor tem um outro plano, um outro direcionamento. E esse é melhor do que qualquer outro que eu possa imaginar como bom a partir da minha vontade. E eu temo por quem resolve dizer aquilo que o Senhor não disse realmente, como se o Senhor estivesse dizendo. A pessoa diz, o Senhor disse, mas o Senhor não disse aquilo. O texto do livro dos profetas deixa claro que essa situação é complicada diante do Senhor. Oremos e tomemos cuidado para não irmos por esse caminho. É muito importante que nós tenhamos conhecimento do que realmente a Bíblia diz. Guiados por ela, jamais seremos confundidos e poderemos discernir muitas coisas. E além disso, estaremos prontos e preparados para outras tantas revelações de forma especial que possam vir da parte do Senhor mesmo. Nós poderemos discernir diante das coisas que estão acontecendo, porque o Senhor nos dará sabedoria, e nós podemos ter revelações da parte do Senhor para discernir aquilo que está por acontecer também de forma sobrenatural. E poderemos ver aquilo que é a vontade do Senhor e não a vontade humana. E poderemos então notar o agir do Senhor na história, qualquer que seja o direcionamento, porque no momento oportuno o Senhor revelará o seu propósito. A ideia que o texto fala sobre caçar almas em algumas traduções parece estar ligada com uma ideia antiga que nós estudamos em livros de história, de aprisionar a alma ou a força do inimigo vencido. Algumas culturas até as pessoas comiam os olhos daquele inimigo vencido, por exemplo, porque queriam ver as coisas como aquela pessoa via. Uma cultura que mistura a vitória com a feitiçaria, quem sabe tentando ter alguma revelação sobrenatural a partir desse aprisionamento de almas. Um entendimento estranho demais e que nunca apareceu de fato em Israel, mas que podia fazer parte do costume dos povos que estavam na terra antes e que não deveriam ser imitados e que no fim acabaram sendo muito imitados por Israel. E isso pode ter chegado também a Israel a partir de alguma ação de algum desses povos. Porque o profeta fala contra isso. Se é realmente igual a essa situação que eu mostrei como exemplo, que nós lemos nos livros de história, de cultura e essa coisa toda, ou se é algum direcionamento diferente, não é o ponto principal aqui. O principal aqui é que o Senhor condena esse tipo de atitude, deixa claro que isso não deve ser feito de qualquer forma. A condenação da idolatria segue sendo realidade no texto de Ezequiel. O Senhor realmente não se agrada dessa situação. Aí nós chegamos no momento do texto em que fala a respeito de 3 personagens. Noé é de fato aquele do livro do Gênesis. Aquele que creu, mesmo sem ter nenhuma indicação do que poderia acontecer, ele não esperou o tempo fechar para começar a construir a arca. Ele creu naquilo que o Senhor revelou. Creu e obedeceu a palavra do Senhor. Jó é realmente aquele do livro que nós já lemos, que não pecou para passar por tudo aquilo que ele passou e enfrentou. Antes o inimigo aplicou a ele uma espécie de condenação prévia, dizendo que ele buscava o Senhor porque era abençoado. E mesmo perdendo tudo e sendo questionado por aqueles amigos que falavam tantas coisas para ele, coisas que muitas vezes tinham eco na realidade, mas que não se aplicavam ao caso de Jó em especial, ele ainda assim buscou a vontade do Senhor. E em seus questionamentos, quando ele exagerou nesse questionamento, ele recebeu revelação da parte do Senhor para entender ainda mais as coisas que o Senhor tinha para falar
para ele e para que ele pudesse entender o que o Senhor tinha para revelar diante de todas as coisas que aconteciam. Mas Daniel, o terceiro personagem dessa lista que aparece no texto de Ezequiel, ele pode tanto ser o profeta Daniel, como pode ser uma outra pessoa. Neste momento do exílio, ele ainda estava muito no começo. Jerusalém ainda não tinha sido derrubada totalmente. Alguns já tinham sido transportados, mas ainda estava tudo muito no começo. E Daniel já estava, sim, em Babilônia. Como Ezequiel. Nós vamos confirmar quando chegarmos ao texto de Daniel, mas ele foi naquelas vezes que Babilônia foi e levou uma leva, levou uma outra leva e no fim derrubou totalmente e levou todos os que ainda deveriam ir para o cativeiro. E Daniel já estava na Babilônia, como Ezequiel, mas ainda não tinha passado por todas aquelas experiências que nós ainda vamos ler no livro de Daniel, permitindo o Senhor. Ele ainda era muito jovem e estava sendo, por assim dizer, educado entre os da corte de Nabucodonosor. Então há um entendimento entre os estudiosos que este Daniel possa ser um outro Daniel, que era igualmente conhecido como o profeta Daniel passou a ser conhecido depois, e exatamente por conta da sua forma correta, a forma de agir de maneira íntegra, e ele não carecia de grandes apresentações, porque as pessoas sabiam que falando de Daniel estava falando daquela pessoa. Mas ele pode ser sim o profeta Daniel, e o Senhor já fala antecipadamente a respeito dele, através de Ezequiel, para que ficasse registrado para depois aquilo que Daniel ainda iria fazer, porque Daniel já buscava o Senhor, já era íntegro diante do Senhor. Logo no começo ele mostra isso, querendo não comer das coisas da mesa do rei e essa coisa toda, porque poderia vir alguma coisa que não fosse de acordo com a lei e ele não poderia controlar o que viria, não é? Então ele quer tomar cuidado. Isso a gente vê e vamos conversar sobre isso quando chegarmos no livro de Daniel, permitindo o Senhor. Então, o importante aqui, cito essa questão de que pode ser um outro Daniel, porque há livros de estudo que trabalham com essa realidade, e você pode encontrar isso lendo em outros livros, mas o importante aqui é saber que, mesmo aquelas pessoas que buscavam tanto a vontade do Senhor, teriam dificuldades naqueles dias, e não conseguiriam, com a sua mensagem e com o seu testemunho, nem mesmo salvar os seus mais chegados. Porque o coração das pessoas estava muito duro para essa mensagem de correção diante do Senhor. Nós precisamos tomar cuidado para não seguir por um caminho desses. Nós precisamos entender as coisas do Senhor e ter um coração contrito e quebrantado diante da sua presença, e não um coração duro que acaba se afastando da vontade do Senhor. Os profetas do Senhor, que revelavam essas coisas duras, queriam que o povo fosse poupado. Eles não queriam que aquelas coisas duras acontecessem. Jeremias vai por esse caminho. Ezequiel também não é diferente. Eles clamam pela misericórdia da parte do Senhor. O Senhor revelou o que iria acontecer e por que razão tudo aquilo iria acontecer por conta do pecado. E mesmo tendo que anunciar aquilo que o Senhor revelou, os profetas esperavam pela misericórdia dele. Quando nós alertamos para coisas ruins e estranhas, às vezes as pessoas acham que nós estamos torcendo pelo pior, mas nós não estamos fazendo isso. Nós falamos aquilo que nós discernimos a partir dos acontecimentos, ou aquilo que o Senhor de fato nos revelou mesmo, ainda que saibamos que o que está por acontecer seja algo duro, nós ainda assim esperamos que o Senhor revele misericórdia no meio de tudo isso. Mas nós não podemos deixar de anunciar o que nós vemos. Nós não torcemos pelo pior quando fazemos isso, mas temos que dizer o que realmente se aproxima, mesmo que seja diferente do que as pessoas estão falando comumente, porque é na realidade que o Senhor age. E mesmo que os dias complicados se aproximem e se mantenham por algum tempo, mesmo que as pessoas estejam vendo as coisas da própria vontade, como se fossem vontade do Senhor, ainda que sejam coisas que o Senhor possa de fato fazer, ou que já tenha feito em outro momento, caso Ele esteja direcionando agora por um caminho diferente, nós devemos seguir pelo caminho do Senhor. Pois é disso que virá o melhor. Do caminho do Senhor pode se revelar o melhor que o Senhor tem para nós. Mesmo que sejamos
presos injustamente, como foi lá com José no livro do Gênesis, que eu citei como exemplo desta mensagem um pouco antes. É na realidade do que acontece que o Senhor age. E mesmo que os dias complicados se apresentem, é a partir disso que nós podemos sim esperar pelo melhor no tempo que o Senhor tem determinado. O nosso melhor será por um tempo apenas. O do Senhor, esse aponta para a eternidade. E esse, ainda que pareça estranho num primeiro momento, esse melhor do Senhor é melhor de fato e muito melhor que aquilo que nós possamos imaginar. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.